Eu acredito que o que eu queira falar, vou falar na mensagem, mas eu só quero fazer uma breve consideração diante de um momento tão importante, tão singular como este. Nós estamos extremamente felizes pela graça de Deus, pela oportunidade de poder servir a Deus através de uma nova dinâmica de ministério aqui na IPI Filadélfia. Pela graça de Deus, Deus está me dando a oportunidade novamente de estar à frente de uma igreja, e eu quero glorificar e bendizer o nome do Senhor por isso. A minha palavra para vocês é de que eu tenho muitos defeitos, muitas limitações, e tenho o meu jeito, que é diferente dos que já passaram por aqui. Cada um tem um jeito, cada um tem uma dinâmica, cada um tem uma forma. E eu espero que, com as minhas limitações, com o meu jeito, eu possa servir a igreja da melhor maneira possível. Quando o conselho me convidou, em 2015, quando nós estávamos, depois de 8 anos em Maringá, orando e pedindo uma direção de Deus para onde nós iríamos, e Deus, então, abriu as portas da Filadélfia para que aqui a gente pudesse vir. Esse momento já era contemplado, eu fui convidado pelo conselho, na pessoa do pastor João e do pastor Silas, ainda lá em Minas, num encontro de pastores, e nós já falamos sobre esse momento. Então, agradeço a Deus porque Ele chegou, e quero que, pela graça de Deus, consiga fazer jus àquilo que Deus tem nos proporcionado. Agradeço a Deus pela trajetória que foi seguida. Foi um privilégio ser seu auxiliar, e eu tentei tratá-lo como eu gostaria que você me tratasse. Então, creio que nós vamos ter uma boa relação em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Vamos abrir a nossa Bíblia, o smartphone, ou você pode acompanhar aqui no telão, no livro de
Joshua. Josué significa Salvador. Jesus significa Salvador. Josué é o responsável por introduzir o povo à terra da promessa depois de um longo período de escravidão, de sofrimento, de desesperança. Jesus também significa Salvador e ele também é o responsável para introduzir o povo numa terra nova, na Nova Jerusalém, que nos fora prometida, na Nova Jerusalém, a terra da promessa. Então eu gosto muito dessas conexões entre Josué e entre Jesus. Mas eu fiquei pensando que palavra nós poderíamos trazer para a igreja nesse momento, nesse primeiro culto de 2019, nesse momento de transição não só de ano, transição de governo, transição na igreja, transição, quem sabe, de sonhos, de projetos. Você deve estar com muitas coisas na sua mente, você deve estar planejando 1001 coisas para este ano, você deve estar avaliando, reavaliando coisas que você tem trazido com você durante esse período. Então é um tempo de reflexão, é um tempo de transição. E todo tempo de transição, ele é um tanto quanto inquietante, porque nós, por pior que seja a situação, a gente tem uma propensão a nos acomodar com as coisas. E muitas vezes o novo incomoda, porque a gente se acostuma, você se acostuma até com uma dor, muitas vezes. E quando se propõe tocar na sua dor para trazer a cura dela, às vezes a gente hesita. Não, mas vai doer mais. Eu vou ter que sofrer um pouco mais. A gente se acomoda. A gente tem dificuldade com o novo. Mas a Bíblia nos ensina que Deus é o Deus de coisas novas. Deus não é o Deus que se acomoda. Deus gosta de coisas novas. Nós estamos vivendo aqui neste texto um momento novo na vida do povo de Deus, na vida de Josué. E Deus, Ele quer nos dar inúmeras oportunidades de nós experimentarmos o seu novo. Deus quer nos dar inúmeras oportunidades da gente poder provar e mostrar o valor que Ele quer dar para cada um de nós. Porque para mim, para Deus, eu e você temos valor, como a gente canta, não é verdade? Você tem valor, eu tenho valor, nós somos importantes para Deus. E eu quero te dizer uma coisa, que Deus tem projetos lindos para a sua vida neste ano. Deus tem sonhos para o seu coração. Deus tem alvos para a sua vida, assim como Deus tem projetos lindos, sonhos e alvos para esta igreja. Em nome de Jesus, também em 2019. Você concorda? Você pode dizer amém para isso? Mas muitas vezes, diante das novas oportunidades, a gente hesita e a gente às vezes até se desanima. A gente diz, será, Senhor, que eu sou capaz de realizar essa missão ou esse projeto que o Senhor tem para a minha vida? Quantos de nós, talvez, querendo uma mudança em algum hábito, querendo uma mudança em alguma área na nossa vida, já não andamos pensando por esses dias, será que eu vou conseguir? Será que isso vai mudar? Será que isto vai ser diferente? Muitas vezes a gente nos achamos muito incapazes, pequenos, mas Deus está nos dando oportunidades e Deus é um Deus de oportunidades. Você crê nisso? Se você pensar no ano passado, quem sabe você vai lembrar das suas lutas. Quem aqui passou por luta no ano passado? Porque se não passou, eu compartilho algumas aí, já te dou de presente. Passei por algumas. Quantos de nós não passamos por tentações o ano passado? Quantos de nós, em 2018, não tivemos batalhas intensas e terríveis? Quantos perigos nós não passamos? Quantos dias de tristeza, de choro? Quem sabe nós passamos por luto na nossa família, passamos por tristeza, mas também tivemos dias de alegria, dias de conquistas, dias de vitória. Nós tivemos muitos momentos importantes. Mas agora o ano virou. E nós não temos uma garantia de como este ano será. A única garantia que a gente tem é que nós temos um desafio para vencer. A garantia que nós temos são as promessas de Deus que não falham.
A garantia que nós temos é que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Então, se Ele nos ajudou até aqui, Ele vai nos ajudar aqui e nos ajudará também adiante daqui. Nós temos a garantia de que Deus é conosco por onde quer que nós estivermos pisando e qualquer o tempo que nós estivermos vivendo. E olhando para esse texto, eu fico olhando que o povo também estava vivendo um momento de desafio. Agora, o maior desafio do povo nesse texto é cruzar o Jordão sem Moisés. O grande desafio do povo é entrar na terra prometida sem o seu grande líder, que caminhou com eles durante 40 anos. É caminhar adiante sem aquela referência que eles tinham, podendo ouvi-lo, podendo conhecê-lo, podendo saber dos seus conselhos, saber o que Deus falava com ele e ouvir o que Deus falava com ele. O povo agora precisa continuar. O povo agora tem que cruzar o Jordão. O povo agora precisa conquistar a terra da promessa para que a promessa se cumpra. Porque quando a gente fala terra da promessa, que promessa é essa? Não é a promessa que Deus deu a Moisés quando ele tirou o povo do Egito. Foi uma promessa que Deus fez antes. Terra da promessa é a terra da promessa que Deus fez a Abraão, ao Abrão. Um dia que esse homem saiu no quintal de casa, e quando ele estava passeando no quintal, Deus falou com ele, e ele ouviu uma voz de Deus que disse assim para ele, lá em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, quando Deus disse assim para Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei formoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Esta é a promessa. E o povo agora tem diante de si a oportunidade de experimentar o cumprimento dessa promessa. Porque o que eu tenho aprendido na minha relação com Deus é que quando Deus dá uma promessa, Ele também quer que você tome posse dela. Deus não te dá nenhuma promessa para você ficar desapossado dela. No momento certo, na hora oportuna, no momento que Deus estiver preparado, a promessa será sua. E você vai tomar posse dela. E o povo estava vivendo este momento para tomar posse agora da sua herança. E eu fico pensando em 2019, você está comigo? E fico pensando que 2019 pode ser o tempo da gente cruzar o Jordão. Pode ser que a gente já andou muitas milhas, muitas léguas. Pode ser que a gente já tenha enfrentado muitas experiências. Mas quem sabe agora, 2019, na nossa vida, na nossa igreja, seja o tempo da gente passar o Jordão. Seja o tempo da gente tomar posse de promessas que nós nutrimos há anos. Quem sabe no casamento, na família, no trabalho, nos estudos, na vida financeira, na vida espiritual. Eu quero dizer para você que 2019 Deus está dando oportunidade para a Filadélfia cruzar o Jordão. É tempo da gente ir adiante. É tempo da gente começar a pensar na posse das promessas que a gente ainda não se apossou, não se apoderou, porque as promessas que Deus nos deu, elas estão diante de nós, para que nós possamos tomar posse. E Josué começou a tomar posse das promessas muito antes desse momento. É muito interessante pensar que Josué começou a tomar posse da promessa quando ele nasceu. Porque Deus tem planos para mim e para você desde antes de nós nascermos. Você crê nisso ou não? Josué nasceu escravo, mas nesse momento ele vai conquistar a promessa, um livre. Nasceu escravo, mas vai conquistar a promessa livre. Josué nasceu no Egito, mas agora ele está para entrar numa nova pátria, numa nova terra. Josué caminhou com um povo com a mentalidade de escravo, e agora Josué está tendo a oportunidade de desfrutar de um povo com a mentalidade de livre. Josué, ainda muito jovem, foi escolhido para ser um general do exército do povo de Deus.
Josué foi escolhido para ser auxiliar, o braço direito de Moisés, e em muitos momentos Josué caminhou com Moisés. Josué se tornou o homem de confiança de Moisés. E depois de todo esse trânsito, Josué chega à margem do Jordão, para passar o Jordão. Agora, pensa bem, não é fácil passar o Jordão sendo alguém que caminhou com Moisés. Porque Moisés não foi qualquer líder. Moisés não foi qualquer pessoa. Moisés foi uma das figuras mais importantes de todo o Velho Testamento. Moisés é conhecido no Antigo Testamento como Redentor também, porque foi o instrumento de Deus para tirar o povo do cativeiro. Moisés foi o homem que pela fé desafiou a fúria de Faraó. Moisés foi o homem que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto junto com o povo, seguindo as direções de Deus. Moisés trouxe liberdade a um povo que sofreu durante centenas de anos. Moisés deu uma visão de fé para um povo que já muitas vezes não tinha mais esperança nenhuma por causa do sofrimento longo que eles estavam tendo. Moisés falou de uma herança quando o povo estava miserável. Moisés falou de herança quando o povo não achava que eles poderiam mais herdar alguma coisa. E aí, Josué entra em cena para completar uma obra que Moisés começou. Sabe por quê? Porque no processo de Deus, nós somos transitórios. Eu e você estamos aqui de passagem. Como o Valdemar pregou, e eu gosto muito do salmo que você pregou hoje de manhã, Valdemar, o Salmo 121, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós somos viajantes, a nossa pátria não é aqui, a nossa casa é mais feliz, o nosso lar não é aqui, nós somos peregrinos, e os propósitos de Deus são muito maiores do que nós. São maiores do que nós. Por isso, muitos de nós começamos muitas coisas e não terminamos. Muitos de nós caminhamos muito tempo, mas Deus muitas vezes tem os seus propósitos, os seus meios de escolher os Josués para continuarem a obra. E assim vai ser, querido. O grande desafio da nossa vida é fazer o que Moisés fez. Preparar Josués. Preparar sucessores. Para que o plano de Deus, a tarefa de Deus na nossa vida, ela não fique inacabada. Eu costumo dizer que Moisés conduziu o povo para fora, do Egito para fora, para as nações, para alcançar a pátria. Josué conduziu o povo de fora para dentro. Josué trouxe o povo para a terra da promessa. Mas agora o texto que a gente leu começa com uma notícia triste. Moisés, meu servo, está morto. Deus diz isso para Josué no versículo 2 do capítulo 1. Com a morte de Moisés, o povo se sente frágil. Mudar de líder gera fragilidade. Mudar de liderança, como eu disse, gera incômodo. O povo que sempre aprendeu a ouvir a Moisés, agora vai ter que aprender a ouvir Josué. E Josué tem essa responsabilidade imensa de ser o sucessor, totalmente diferente de Moisés, mas ele agora precisa orientar o povo. Josué assume numa situação diferente da que eu estou assumindo. Aqui nós estamos em festa, em alegria, mas Josué assume num momento de choro. Josué assume num momento de tristeza o comando. O povo quase que se apavora. O povo diz, e agora? Como é que vai ser? Será que nós vamos conseguir mesmo? Mas é em momentos de incerteza. São em momentos onde a gente se sente frágil. São em momentos onde a gente se sente inseguro. São em momentos onde a gente fica pensando como será daqui para frente, que Deus entra em cena e diz, eu estou no controle. Eu estou no comando. Quem coordena todas as coisas sou eu, porque o plano é meu. O povo é meu, a igreja é minha, o país é meu, a história é minha, e os meus planos não podem ser frustrados. Eu vou cumprir cada uma das minhas promessas, porque eu quero que você, meu povo, tome posse de cada uma delas. E aí nós temos nestes 9 versículos o texto que eu classifico como o texto de maior incentivo de todo o Antigo Testamento. É um texto de motivação, é um texto formidável, onde Deus está motivando a Josué e motivando o povo. Mas eu quero me deter nesta noite, de uma forma breve, no versículo 9.
E eu quero ler o versículo 9 de novo e nós vamos tirar algumas lições dele para que a gente possa caminhar em 2019. Diz assim o texto no versículo 9: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você pode dizer amém para isso? Amém. Então, queridos, como se manter firme diante de novos desafios? Esta é a pergunta que nós precisamos responder com esta mensagem, diante de todo esse contexto que eu acabei de construir. Primeira lição que eu e você precisamos aprender para vencer os desafios que se projetam diante de nós em 2019, é que diante dos desafios, nós precisamos ficar firmes no chamado que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um chamado para você. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para o Ricardo, Deus tem uma missão para a liderança desta igreja, Deus tem uma missão para esta igreja, Deus tem uma missão para esta nação, para o nosso novo presidente, para todos aqueles que estão compondo o novo governo. Deus tem uma missão para você, como membro da sua família, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho. No seu papel, na sua identidade, na sua história, Deus tem um chamado para você. Então, se você tiver liberdade, eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus tem um chamado para você. Não fui eu que lhe ordenei, eu não tenho te dado ordens. E é muito interessante pensar no verbo ordenar, porque o verbo ordenar ele é muito importante no início da Bíblia, no início da construção da Bíblia, porque ordena quem tem autoridade, só dá ordem quem tem poder para dar ordem. Quando Deus olha para o nada, em Gênesis capítulo 1, Ele ordena ao nada que o nada se forme em alguma coisa. E Ele disse para o caos: haja luz, e houve luz. Há uma ordem. Deus é um Deus de ordens. Deus é um Deus que manda. Deus disse para Abrão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus disse a Moisés: sai deste monte e vai para o Egito libertar o meu povo, porque eu ouvi o seu clamor. E agora Deus está dizendo para Josué: não fui eu que te ordenei. Deus ordena, Deus manda. Deus não pede, Deus manda. Então, se Deus tem um chamado para você, Deus não tem um pedido gentil, Deus tem uma ordem soberana. Deus tem uma ordem para mim e para você. E se é ordem, e sem quem manda tem autoridade, qual é a nossa função? Obedecer. 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 Mas muitas vezes nós hesitamos em obedecer a Deus. E muitas vezes nós hesitamos em obedecer a Deus por causa da circunstância, por causa do medo, por causa da incerteza, por causa do desconforto. Mas eu tenho dito para Deus, diante das minhas reavaliações de vida, nas minhas devocionais que tenho feito todas as manhãs já deste ano, eu tenho dito para Deus: eu não quero hesitar em obedecer ao seu chamado. Eu penso que a Filadélfia, ela vai cumprir o seu papel como igreja nessa cidade, se cada membro, se cada pessoa que estiver aqui tiver consciência do seu chamado. Aqui sozinho, meus irmãos, vocês não esperem muita coisa. Eu não vou conseguir atender todas as demandas, como o pastor João, pastor excelente, não conseguiu, como os pastores que nos antecederam não conseguiram, e até os que virão não conseguiram. Mas juntos nós somos mais fortes, amém? Se cada um de nós entender a função do seu chamado, e tirar os olhos da crise, e tirar os olhos do desconforto, e fixar os olhos naquilo que Deus tem como controle absoluto, porque quem manda tem controle, tem ordem e tem poder, nós vamos vencer.
Havia uma crise instaurada, mas a crise é superada diante de uma palavra. Fui eu que mandei. E se eu mandei, ainda que Moisés esteja morto, você vai cruzar o Jordão. Eu quero muito que nós pensemos neste ano, que tipo de ordem Deus tem dado para cada um de nós. Qual é a ordem que Deus tem dado para você na sua casa? Qual é a ordem que Deus tem dado a você na sua profissão? Qual é a ordem que Deus tem dado a você nos seus estudos, nos seus relacionamentos? Eu não sei. Mas há uma ordem. Há uma ordenança de Deus. A gente precisa entender que as pessoas passam, mas Deus permanece. E sabe o que me chama a atenção? É que ainda que Moisés esteja morto, Deus está vivo. Ainda que Moisés esteja morto, Deus está no trono. Ainda que ele não esteja mais guiando o povo, Deus está no comando do povo. Porque Deus tem um compromisso com cada um de nós. A obra continua. A obra de Deus sempre vai continuar. E o nosso desafio é fazer parte daquilo que Deus quer que a gente faça parte, para que a obra dele se cumpra na nossa vida. Muita gente que entendeu isso cedo foi usado por Deus de uma forma tremenda. Estava olhando algumas biografias, num texto que eu estava lendo hoje. Vocês sabiam que aos 23 anos de idade, o Alexandre o grande guerreiro Alexandre, aos 23 anos de idade, ele já havia conquistado o mundo? 23 anos de idade. Você sabe com quantos anos Lutero iniciou a reforma protestante? 38 anos de idade. Muito jovem. Sabe quantos anos Billy Graham tinha quando ele pregou em todas as nações do mundo? 40 anos. Quanta gente que desde cedo se colocou nas mãos de Deus e foi usado de uma forma tremenda nas mãos de Deus. Quem sabe você diga assim: Senhor, eu quero que esse ano seja diferente. Eu quero viver um tempo novo. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero cumprir o chamado que o Senhor tem para a minha vida, como homem, como pai, como marido, como filho, como filha, como profissional, como servo e serva do Altíssimo. Mas você só vai conseguir fazer isso se você cruzar o Jordão que te impede de tomar posse da sua promessa. Tem um Jordão diante de nós. E quem sabe você está diante desse Jordão aí há anos. Faz tempo que você já caminhou. Mas quando você parou diante do Jordão, você diz: está difícil, não consigo passar esse Jordão. Qual é o Jordão que eu e você precisamos atravessar neste ano? Qual é o Jordão? Nossa incredulidade, nosso medo, nossos vícios, nossas taras. O que é? Nosso pecado. Qual é o Jordão? Deus tem um chamado para você. Deus quer fazer uma obra tremenda nessa igreja. E Deus conta com você. Para isso, Ele quer que você cruze o Jordão. Eu quero cruzar o Jordão junto com você. Juntos. Se nós cruzarmos o Jordão, queridos, ninguém vai nos segurar. Porque não é uma obra de um pastor, ou de um líder, ou de uma liderança. É uma obra de um povo que caminha na mesma direção. Segunda lição que eu aprendo com esse texto. A segunda lição é que diante dos desafios, fique firme nas palavras de incentivo que Deus tem para você. Deus te manda, mas Deus te incentiva. Ah, como é bom andar com Jesus. Não sei se isso acontece com você, mas no ano passado, muitas vezes eu quis desanimar. Você quis ou não? Diante de uma situação, você diz: oh meu Deus, será que vai dar certo? Oh meu Deus, acho que eu vou desistir, hein? Oh meu Deus. Quantas vezes eu pensei nisso? Mas em quantas vezes que eu me senti desanimado, veio uma voz, a voz do Espírito, do meu amigo Espírito Santo, guiado pela voz do meu Senhor Jesus, que Ele disse assim: não temas, eu estou contigo. Não te amedrontes, porque eu te sustento com a minha mão direita. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo. Quantas vezes Deus tem dito isso? Quantas palavras de incentivo eu tenho ouvido? E olha o que Deus vai dizer para Josué:
Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Sabe por que eu gosto da Bíblia? Sabe por que eu leio a Bíblia? Porque a Bíblia me anima. A Bíblia me encoraja. A Bíblia traz ânimo para o meu coração. Eu já constatei que um dos instrumentos mais eficazes para a cura da depressão, da síndrome de ansiedade, do pânico, é a palavra de Deus. E, meus irmãos, um dos compromissos que eu tenho com Deus, que eu quero, pela graça de Deus, poder servi-lo aqui neste púlpito, é pregar o Evangelho. O Evangelho que incentiva, o Evangelho que anima, o Evangelho que te levanta, o Evangelho que te dá esperança. Ouça o que Deus tem para você neste ano. Ouça as palavras de incentivo que Deus tem para você. Não fique preso às palavras de desânimo. Não fique preso às palavras de desmotivação. Às palavras que te jogam para baixo, nem aos sentimentos que te jogam para baixo. Mas lembre-se, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, porque o Deus que chama é o Deus que anima. E todas as vezes que eu leio a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando eu leio esses textos bíblicos e vejo o desenrolar das histórias, eu vejo um Deus que nos incentiva sempre. É um Deus que diz, não desanima. Não é à toa que a pessoa do Espírito Santo, lá no Novo Testamento, tem o nome de Paráclitos. Você está comigo? Sabe o que significa Paráclitos? Paráclitos, além de significar muitas coisas, ele tem uma origem etimológica, que não é bíblica. E Paráclito significa aquele que chama para frente. É aquele que impulsiona o exército para continuar na guerra. Já devo ter dito isso aqui. O povo saía para batalhar, os soldados, e muitas vezes deixando a família, muitas vezes com medo da morte, com medo do inimigo. O Paráclitos, que era uma pessoa que à frente do comando, ele gritava para os soldados, ele dizia assim, vou dar um grito agora, você se prepara aí, tá bom? Vamos, homens! Nós vamos vencer! Vamos, homens! Não desanimem! Vamos, homens, nós voltaremos para as nossas esposas! Vamos, homens, nós voltaremos para os nossos filhos! Vamos, homens, nós voltaremos vencedores! Paráclitos. Vamos, homens! E muitas vezes, quando o Ricardo está desanimadinho, o Paráclitos entra em ação e ele diz assim, vamos, meu filho, o Senhor é contigo, seja forte, corajoso, não se apavore, não desanime. E a minha oração é que neste ano o Paráclitos anime esta igreja. Que a gente não tenha o ânimo só de início de ano, né? Porque todo início de ano a gente fica mais crente. Todo início de ano a gente quer estar em todos os cultos. Mas aí vem as lutas, as dificuldades, o Jordão que a gente não conseguiu passar. Mas a minha oração é que diante do teu desânimo em 2019, e eu vou estar orando por isso, ore por mim por isso, se você quiser, é que o Paráclitos diga, vamos, meu filho, reage. Reage, minha irmã. Porque Deus é este Deus que nos incentiva. Deus é este Deus que não nos desampara. Deus não tem palavras de desânimo para você em 2019. Toda palavra de desânimo e de desencorajamento, para mim e para a sua vida em 2019, não vai vir dos lábios de Jesus. Não vai vir. Porque as palavras de Cristo para você e para mim em 2019 é, seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Então nós fomos chamados para não desanimar. Nós não vamos fazer do deserto o nosso cemitério. Nós não vamos fazer do Jordão, à beira do Jordão, o nosso vale de lágrimas. Nós vamos tomar posse das promessas que Deus quer que a gente tome posse. Amém? Essa é a palavra para mim e para você. O Jordão precisa ser atravessado e eu e você vamos atravessar. Agora lembre de uma coisa. Depois que você passa o Jordão, você tem que desalojar os inimigos da cidade para chegar na terra da promessa. Talvez em 2019, você vai passar o Jordão, mas você vai chegar em Jericó. Só que antes de você passar em Jericó, você tem que tirar os inimigos de lá. Tem inimigos que estão em Jericó, te esperando.
Tem inimigos que estão em Jericó da tua história, te esperando. Preste atenção. Você vai cruzar o Jordão. Mas antes de você passar para a terra da promessa, você precisa desalojar os inimigos de Jericó. Como que Josué fez isso? Josué ouviu a voz de Deus. Por 7 dias ficou na dependência de Deus. E na hora certa ele fez o que Deus mandou. E quando ele fez o que Deus mandou, os inimigos foram desalojados. E eles passaram. Muitas vezes a gente cruza o Jordão, mas a gente se esquece de desalojar os inimigos da alma, do coração, do espírito. E muita gente cruza o Jordão, mas morre na praia ou morre em Jericó. Não faça isso. Passe adiante. Fica a dica, tá bom? Hashtag fica a dica. Terceira e última lição para a gente encerrar. Diante dos desafios, entenda a ordem, o chamado que Deus tem para você. Entenda e compreenda o incentivo, as palavras de incentivo que Deus tem para você. Mas, sobretudo, o que deve guiar a Filadélfia em 2019, a nossa vida, a nossa casa, são as promessas. Diante dos desafios, fiquemos firmes nas promessas. E qual é a promessa? Olha que diz: o seu Deus estará com você, por onde quer que você andar. Diga comigo: o meu Deus estará comigo, por onde quer que eu andar. Mais uma vez: o meu Deus estará comigo, por onde quer que eu andar. Você crê nisso? Aonde você pisar em 2019, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, creia que o seu Deus é contigo por onde quer que você andar. Creia nesta palavra. Mas não romantize essa promessa. Porque antes de você entrar na terra da promessa, você tem que cruzar o Jordão e você tem que desalojar os inimigos de Jericó. Para tomar posse dessa promessa, você tem que entender que existe um trânsito para ser feito, para ser seguido. Teremos lutas, queridos. E a vida é feita de lutas. Luta é uma coisa que eu e você precisamos ter. E a melhor coisa que tem é você poder saber que depois de uma luta intensa, você saiu vencedor. Sabe qual é a garantia que eu tenho em todas as minhas lutas? É que em Cristo eu já venci todas elas. Jesus já me deu a garantia na ceia aqui, que nós vamos celebrar, que todas as lutas já foram vencidas na cruz do Calvário. Por isso eu não posso desanimar. A vida é construída de lutas. Eu gosto muito de poesia. E dentre os poetas que eu gosto de Gonçalves Dias, e algumas poesias de Gonçalves Dias. E uma das poesias de Gonçalves Dias que eu gosto é a Canção do Tamoio. A Canção do Tamoio tem vários versos. Eu gosto especificamente do primeiro verso e gosto do último verso da Canção do Tamoio. E na Canção do Tamoio, Gonçalves Dias, ele diz em seus primeiros versos, ele diz o seguinte: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. A vida é combate, que os fracos abate, mas que os fortes e os bravos só pode exaltar. E Deus quer que você lute, porque Ele já te deu a garantia da vitória, para que você bravamente possa exaltá-lo na sua vitória. Deus promete, Deus incentiva e Deus anima cada um de nós diante dos obstáculos. Qual é o teu Jordão, meu irmão? Que Jordão eu e você vamos atravessar? Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Messias, eu era seminarista ainda, estou terminando. E pastor Messias estava pregando sobre aquele texto de Isaías 43, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E eu me lembro lá na década de 90, quando eu ouvi isso, ele dizia uma coisa: Deus não constrói pontes para você,
Deus quer que você passe pelas águas. Deus não constrói pontes. Deus faz com que você passe pelas águas e não se afogue. Deus quer que você passe o Jordão. E Deus não quer construir pontes no teu Jordão. Sabe o que Deus fez com o povo? Deus abriu o Jordão. E o povo, da mesma forma que passou pelo Mar Vermelho, passou pelo Jordão a pé enxuto. Sem luta não tem vitória, querido. Estava vendo a biografia de Spurgeon e disse que num momento da vida de Spurgeon, ainda novo, ele entendeu que ele deveria construir uma igreja, um templo, porque eram muitas pessoas que estavam vindo. E aí ele decidiu construir um templo para 5.500 pessoas. E aí ele tinha 30 pessoas que caminhavam com ele, 30 líderes que caminhavam com ele. E aí ele chamou a sua liderança e ele disse o seguinte: olha, Deus me deu uma visão que nós precisamos construir um templo para 5.500 pessoas. E nós vamos construir esse templo. Quem não tiver com fé diante desse desafio, eles não tinham dinheiro. Quem não tiver com fé diante desse desafio pode ir embora. 30 líderes. Sabe quantos ficaram com Spurgeon? 7. 23 pessoas foram embora. 23. Que Jordão, hein? Mas sabe o que a história diz? Que com esses 7 líderes, esse templo que foi construído, durante 30 anos depois de construído, ele lotou manhã e noite. E esse templo é chamado de Tabernáculo Metropolitano de Londres. Neste templo, milhares e milhares e milhares de pessoas renderam as suas vidas a Jesus Cristo. Tem luta. Tem gente que não vai acreditar nos nossos sonhos. Tem gente que vai dar as costas para nós. Mas diante das dificuldades, persevere nas promessas. Porque as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. Quando Deus disse para Josué: ninguém poderá resistir, porque eu estarei com você todos os dias da tua vida, assim como eu estive com Moisés. Não te desampararei e nem te deixarei. Deus estava falando algo sério. E a mesma promessa é para mim e para você hoje. Deus diz para você: meu filho, minha filha, não te desampararei e não te deixarei. Estarei com você todos os dias da sua vida. Aonde você pisar a planta do seu pé, eu estarei com você. Não te desampararei. Assim como fui com outras pessoas na história, eu serei com você. Eu estarei com você. Esta é a promessa. Por onde quer que você andar. E a melhor palavra para mim e para você é pensar no que significa a presença de Cristo na nossa vida. Como eu disse, Josué introduziu o povo a uma nova terra. Eles entraram na terra. Mas Cristo nos introduz a uma nova terra, fazendo alusão à ceia. E Cristo diz para nós, diante dos nossos jordões: eu estou convosco, todos os domingos, até o confim da terra. É isso? É isso? Não. Então vamos melhorar. Eu estou com vocês segunda, quarta e sexta e domingo, até a consumação dos séculos. Foi isso que ele disse ou não? O que ele disse? Todos, se é todos os dias, está incluído hoje, amanhã, depois de amanhã, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, sim ou não? Então quando Jesus vai estar com você? Todos os dias. E esta é a palavra que precisa nortear o nosso coração. Jesus está conosco todos os dias. Por isso, irmãos, não vamos desanimar. Vamos ficar firmes nesse tempo de transição, crendo que Deus tem um chamado. Crendo que Deus nos anima e nos incentiva para cumprir o seu chamado. E crendo que Deus tem promessas, que Ele quer que eu e você nos apoderemos delas. Neste ano, eu creio, pela fé,
Deus quer que nós a possamos delas, para a glória dEle. Amém? Quero orar com você. Não sei qual é o seu Jordão. Não sei se você está com medo, como Josué estava. Não sei se você está se sentindo pequeno diante dos desafios. Não sei se você já cruzou o Jordão, mas ainda não desalojou os inimigos de seu Jericó. Não sei. Mas uma coisa eu sei. O Senhor te chama, o Senhor te anima e o Senhor te promete. Então, se você quer nesta noite tomar posse dessa palavra, fazer dessa palavra um norte para o seu coração em 2019, e fazer desta palavra a palavra que vai te guiar todos os dias da sua vida, eu quero te desafiar a ficar em pé e colocar o seu Jordão agora diante de Deus. Qual é o seu Jordão? Que Jordão você tem que cruzar neste ano? Que Jordão você está colocando diante de Deus? É na família? É na vida financeira? É na saúde? É nos relacionamentos? É nos ministérios? É na vida profissional? Qual é o teu Jordão? Mas se você já cruzou o Jordão, você talvez esteja aí empacado nos inimigos que você ainda não desalojou do seu Jericó. Você não vai chegar na terra da promessa sem tirar esses inimigos da sua vida. Quais inimigos você quer colocar para fora nesta noite? Quem você quer expurgar da sua vida em nome de Jesus? Feche os teus olhos e ore por você. Coloque agora. Tome posse dessa promessa. Não fui eu que te ordenei. Não te apavores nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Pai, em nome de Jesus, colocamos estas vidas agora, Pai, diante de Ti. E pedimos que o Teu Espírito, Pai, traga cura, Senhor. Traga restauração. Traga vida, Senhor. Traga ânimo para a Tua igreja, Pai. Eu não sei qual é o Jordão que este Teu filho e esta Tua filha tem que passar. Eu não sei qual é, Senhor, quais são os inimigos que eles precisam desalojar da sua alma, do seu Jericó. Mas Tu sabes. Tu sabes o que cada um precisa vencer neste ano. O que é bom é que o Senhor nos dá uma promessa de coragem. O que é bom é que o Senhor diz: eu estou com vocês. Eu estou com você, meu filho. Eu estou com você, minha filha. Não se apavore. Não desanime. Eu estou com você. Eu estou com você por onde você andar. Eu estou com você diante da sua luta. Eu estou com você diante do seu medo. Eu estou com você diante dos seus adversários. Eu estou com você diante das suas impossibilidades. Eu estou com você, diz o Senhor. Ó Deus, que esta palavra nos anime. Que esta palavra nos encoraje. Que esta palavra nos impulsione a vivermos um 2019 muito melhor do que vivemos o 2018. Que este ano seja o ano da posse. Que este ano seja o ano da cruzada. Que este ano seja o ano das coisas novas. Que este ano seja o ano onde nós vamos entrar em alguns lugares que nós não entramos ainda. E que nós vamos nos apoderar de coisas que nós não nos apoderamos ainda. Que isso aconteça na nossa casa, na nossa família, Pai, em todas as áreas da nossa vida. E que isso aconteça na Filadélfia. Que esta igreja marche. Que ela cruze o Jordão que ela precise cruzar. Para que ela possa tomar posse de promessas que o Senhor tem dado para ela. E que para a Tua glória, essas promessas se cumpram. Com um único objetivo. O louvor, a glória e a exaltação de Cristo Jesus. Eu profetizo sobre estas vidas. Que estes irmãos vão cruzar o seu Jordão. E que em 2019 eles vão se apoderar de promessas que eles estão aguardando há anos. E eles vão se apoderar em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém e glorifique a Jesus, porque você vai entrar na terra da promessa. Glória a Deus. Aleluia.